Vamos falar mais um pouquinho sobre o pai, então. É o parágrafo 177, que diz assim: Deus coloca o pai na família para que, com as características preciosas de sua masculinidade, esteja próximo da esposa para compartilhar tudo, alegrias e dores, dificuldades e esperanças. Já vou abrindo um parênteses aqui. Isso aqui não é machismo. A igreja entende que o homem tem algumas características que são preciosas referentes à masculinidade. E alguém pode dizer, mas isso é uma questão cultural, porque a cultura que fez, pode até ser, mas o que não significa que isso não tenha valor. O fato de o homem ter assumido algumas responsabilidades no decorrer da história e culturalmente ele foi assumindo esta postura, não significa que isso não seja importante. Também é importante, assim como a mulher, dentro das suas características, sejam elas culturais ou fisiológicas, que a grande briga é essa, né? Sempre querer dizer que, mas isso é machismo porque homem e mulher têm direitos iguais. Tem direitos iguais e tem deveres iguais. Não questiono nem um pouco esta relação. Mas o fato é que também tem características do homem que vão servir para a educação dos filhos e características das mulheres que vão servir para a educação dos filhos. Então, dentro das suas características, olha o que o Papa diz. Primeiro, que o pai esteja próximo da mãe, que o marido esteja próximo da esposa, o esposo com a esposa, para compartilhar tudo, diz aqui o Papa, tudo, alegrias, dores, dificuldades, esperanças, porque é um momento importante para a mãe não ficar desamparada, seja lá no início da gravidez, como durante todo o processo e todo o momento, né, que é o posterior também, no desenvolvimento da criança, no crescimento, onde é importante a presença da figura masculina e paterna. O Papa continua dizendo: e esteja próximo dos filhos no seu crescimento, quando brincam e quando se aplicam, quando estão descontraídos e quando se sentem angustiados, quando se exprimem e quando permanecem calados, quando ousam e quando têm medo, quando dão um passo errado e quando voltam a encontrar o caminho. Pai presente sempre. Isso aqui é muito importante. É necessário a presença do pai nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Como é essa presença? Brincando. Por isso que é importante, né, o pai estar junto. Vai brincar com o filho, num momento de descontração, ou quando o filho está angustiado. E aí nós precisamos entender também, porque a angústia, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, se tornou algo muito comum. E às vezes a gente acha que basta dizer assim, viu? Ânimo, cabeça para cima, levante essa cabeça, para de chorar. E às vezes essas palavras acabam mais magoando do que incentivando. Muitas vezes o que a pessoa angustiada precisa, quando tem uma crise de angústia, uma crise de ansiedade ou até mesmo uma depressão, é de que simplesmente fique ao seu lado. Diga, eu estou aqui. Para o que você precisar, pode contar comigo. Mesmo que a pessoa não saiba o que falar e o que fazer, estar junto dela. Quando se exprimem, diz o Papa, mas também quando estão calados. Às vezes a gente acha, tá calado, tá lá quietinho, deixa ele no canto dele, mas nós não nos aproximamos para tentar sentir, nada de forçar, nada pode ser forçado. Às vezes a gente acha, né? Não, mas você precisa falar, você tem que falar. O padre disse lá na rádio que você tem que se abrir, você tem que falar. Claro que é importante se abrir, falar, mas é necessário respeitar também o tempo do outro. Nosso tempo é uma questão nova que nós ainda não sabemos muito bem como enfrentar, é que existe uma sensibilidade maior hoje que muitos pais não são capazes de entender. Eles dizem, isso é frescura dos tempos de hoje. No meu tempo não era assim. É claro que no teu tempo não era assim. Cada tempo tem as suas realidades. Então não adianta nós queremos exigir de alguém uma realidade que não é a mesma nossa. Então é importante respeitarmos a realidade do outro, deixarmos o outro também viver o seu momento e crescer aos poucos. Às vezes exigimos maturidade aonde não dá. Como que eu quero comer uma maçã que está verde e que ela tenha um gosto
de uma fruta madura, ou uma banana, ou um caqui. Lembrar o caqui, que o caqui amarra bastante, né? Ou uma uva verde, que amarra a boca. Então nós queremos, às vezes nós fazemos isso com as pessoas. Não damos o tempo de maturação e achamos que tudo é frescura. Ah, frescura, chora demais, qualquer coisinha quer se matar. Realmente, de fato, hoje nós temos uma sociedade muito mais sensível, muito mais... que sente as coisas de uma forma muito mais intensa, tanto as alegrias como também as tristezas. Vivemos uma grande bipolaridade, podemos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que vive aquela alegria, aquele êxtase, de uma hora para outra já está lá embaixo, né? Então o que o Papa diz? Estar presente não significa ser controlador, porque os pais, demasiado controladores, aniquilam os filhos. Olha que interessante que o Papa coloca para nós. Então, se estar preocupado com os filhos também não significa estar ali o tempo todo, controlando tudo. Também não é bom. Por isso que o caminho sempre é o equilíbrio. É difícil. Não é fácil achar este caminho do equilíbrio, mas é necessário. Alguns pais sentem-se inúteis ou desnecessários. Mas a verdade é que os filhos têm necessidade de encontrar um pai que os espera quando voltam dos seus fracassos. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a família é sempre um porto seguro. E os filhos estão sempre se lançando. Então eles se lançam. Por quê? Porque o jovem tem essa necessidade de arriscar. E ele pode arriscar. E é bom que ele arrisque, porque é assim que ele vai conhecer o mundo. É assim que ele vai conhecer a realidade. Na medida em que ele vai se lançando, que ele vai se entregando, na medida em que ele vai se colocando junto à realidade, ao mundo, de forma desafiadora. Então o jovem, ele vai se lançar, ele gosta de desafios. E é necessário que ele vá. Às vezes vai quebrar a cara, muitas vezes vai quebrar a cara. E vai precisar voltar. E aí? Se ele precisar voltar, ele vai ter um amparo, um lugar para ficar, vai ser acolhido. Então a família é sempre este porto seguro. É o que o Papa coloca aqui. Os filhos têm necessidade de encontrar um pai que os espera quando voltam dos seus fracassos. O pai pode dizer para o filho: eu não gosto quando você faz isso, eu não gosto quando você faz aquilo, isso está errado. O pai deve dizer, não só pode, deve dizer. Mas quando o filho vai e quebra a cara, não adianta quando o filho voltar ficar jogando na cara dele. Eu te falei, viu como eu te disse? Não é demais lição de moral que ele precisa. Agora o que ele precisa é encontrar um conforto, um consolo. Aí o Papa vai dizendo assim: farão de tudo para não o admitir, para não o revelar, mas precisam dele. Os filhos podem até não falar, pode até dar uma de durões, principalmente na adolescência, né? Onde quer ser independente. E o Papa conclui então: não é bom que as crianças fiquem sem pais e assim deixem de ser crianças antes do tempo. Muito importante essa fala do Papa. Quantas realidades onde a criança acaba forçando uma maturidade e aí acaba pulando etapas da vida. Isso é ruim, porque não existe etapa pulada. Depois, uma hora ou outra, alguma situação acaba voltando, alguma situação acaba incomodando. Então é necessário estarmos atentos a essa realidade e vivermos com integridade a maternidade e a paternidade.